Olá, tudo bem? Eu sou Bárbara Moura, sou terapeuta ocupacional e hoje nós vamos falar avaliação e metas em 5 passos. Essa é o nome da nossa live de hoje, da nossa aula, né? Essa é uma super aula. Na verdade, o que eu vou falar aqui não é nada de novo pra gente teosa, eu vou apenas dar uma estruturada no nosso raciocínio. E de onde que eu tirei isso, né? Oi, Fabiana. Oi, Vivi. Oi, Tarcísio. Oi, todo mundo que tá aí. Legal ter vocês. Eu tirei desse livro. Olha, esse livro. Gente, só uma coisa. Pessoal, né? Eu fiz uma propaganda que eu vou fazer a aula pelo YouTube também. Só que eu fiz até um stories ali. Eu tô tendo problema de conexão. Não conseguem resolver a minha internet. E ela tá instável. E para ir pro YouTube precisa ter estabilidade. E aí eu vou capturar, né? Vou gravar e aí assim que acabar aqui eu subo lá pro YouTube, tá? Então esse livro tem um capítulo da Lívia Guimarães. Ela fala especificamente, até marquei aqui, ó, o salão que eu ia que fechou, é o cartão. Ela fala da integração sensorial, tá? Só que eu tava dando uma lida nesse livro, tava relendo ele, é um livro que eu gosto muito, assim, ele é de 2008, depois que eu tava vendo aqui, eu falei, gente, eu já tava na faculdade. E aí, ela fala dessa avaliação em 5 passos, então é muito legal, é o capítulo 3, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui pra vocês. No PDF tá a referência certinha, mas é o capítulo... Eita... Isso mesmo, é o capítulo 3, é da Lívia. Então, assim, se vocês têm esse livro, leia esse capítulo, muito, muito legal. E aí, o que ela traz aqui não é diferente do que eu já faço. Mas parece que quando a gente coloca as coisas em passo, tipo um passo a passo, facilita demais a nossa compreensão, como que a gente vai fazer, como que a gente vai estruturar, até na hora de escrever um relatório, até na hora de marcar com a família, olha, minha avaliação é assim, assim, assado. E quando a gente estrutura isso... Meu celular deu um pausão aqui. Quando a gente estrutura isso na nossa cabeça, fica muito mais fácil a gente organizar a forma que a gente trabalha. Então, a ideia da live de hoje é essa. É falar desses 5 passos para estruturar a nossa avaliação. Eu não vou explicar protocolo nenhum, né? Não é essa a intenção da live, mas como a gente pode estruturar a nossa avaliação pensando nesses 5 passos. E quais são esses passos, né? O primeiro passo é identificar as questões ocupacionais e os objetivos para a intervenção. Então, que horas que a gente vai fazer isso, né? Na anamnese. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho mais desse passo daqui a pouco. O segundo passo é avaliar as habilidades da criança. Então, a gente tem que ter isso muito bem estruturado para saber como agendar com a família essa avaliação, como precificar a sua avaliação e como não deixar nada para trás, que às vezes a gente está lá no meio dos atendimentos já tem um tempão que você avaliou e aí você começa a descobrir dados novos, dados importantes. Não que eles não possam vir, né? São sempre bem-vindos. Mas é legal se a gente consegue estruturar uma avaliação com início, meio e fim, vamos colocar assim, é muito mais fácil a gente coletar dados, traçar metas, objetivos de reavaliação e intervir de uma forma muito melhor. E eu recebo muitas dúvidas de avaliação, então por isso que eu resolvi fazer esse assunto. Quando eu trabalhava em clínica, eu não conseguia fazer esse processo. E aí depois que eu abri o consultório, eu fui estruturando e eu faço exatamente assim. O terceiro passo, ambiente fora consultório. Como que é isso? A gente também precisa entender. Quarto passo, juntando os dados e construindo as metas. E o quinto passo é a devolutiva para a família e ajustes de metas. Então, resumidamente, são esses 5 passos e aí eu vou falar de cada um deles neste momento. Eles falam que a gente não pode ficar antecipando o que vai falar, não, né? Mas eu tenho essa mania. Então, vamos falar do primeiro. Então, o primeiro passo é entender, né? Identificar quais são as questões ocupacionais que essa criança tem, que essa família tem. A gente não pode esquecer disso. Então, a família ligou lá.
esse é o primeiro contato que a gente tem com o nosso paciente. Então, ele está aqui nesse primeiro passo. O que a gente tem com o nosso paciente, não, né? Quem me acompanha aqui geralmente trabalha com criança, então é o primeiro contato que a gente tem com a família. Então, eles ligam pra gente e aí a gente já começa a capturar um pouco ali da demanda da família. Ah, mas, né, por que te encaminhou para TO? Ah, é porque eu descobri o diagnóstico de autismo. Ah, é porque meu filho tem seletividade alimentar. Ah, é porque a escola pediu para levar, que é uma avaliação de um TO. Às vezes a família nem sabe por que está levando no TO, mas enfim, alguém mandou, tá levando. Você, ótimo, beleza, então vamos marcar. E aí ali, por exemplo, se é um diagnóstico de autismo, você já vai pensar nos protocolos avaliativos que você vai usar, né? Você vai usar um de desenvolvimento, você vai usar algum com esse critério, tá? E vai usar os protocolos, né, os questionários de PAS, de perfil sensorial, SPM, alguns assim. Mas aí a gente já tem esse primeiro contato. E aí você vai agendar essa primeira reunião, essa primeira sessão com a família. Então, eu acho muito legal quando divide nesses 5 passos, que fica muito claro que a gente precisa de um contato com os pais primeiro e um outro contato com a família para fechar tudo aquilo que a gente pegou de dados, fechou, destrinchou e vai mostrar para a família. Porque muitas vezes o que acontece? A avaliação, ela acontece às vezes um dia, 45 minutos, 1 hora. Aí vai o menino, a criança, os pais, ninguém consegue conversar às vezes a família não quer falar daquilo perto da criança, enfim. E nem consegue avaliar direito. Em 1 hora você não consegue que a família traz os relatos, tem tranquilidade para lembrar de tudo como é que foi e ter tempo suficiente para avaliar essa criança. E dar uma devolutiva e falar assim, olha, eu acredito que tem que ser 1 vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes por semana. É muito pouco esse tempo para a gente dar esse parecer, sabe? Então, quando a Lívia fala desses 5 passos, para mim já fica óbvio que vai ter um dia que você vai conversar com a família ali, depois você vai ver a criança e depois você vai avaliar, você vai dar essa devolutiva para a criança. Quantos dias isso vai acontecer? No mínimo 3, né? No mínimo 3 sessões de avaliação a gente vai ter que fazer. A não ser que a criança vai ficar lá. Às vezes nos Estados Unidos isso acontece muito. A criança passa o dia todo sendo avaliada e tudo tem que acontecer naquele dia. Lá isso acontece. Mas não é muito a nossa realidade, né, aqui no Brasil. Então, geralmente, a gente fala, eu pelo menos costumo fazer dessa forma, eu uso de 4 a 5 dias para avaliar, dependendo da demanda. Porque se for uma criança com autismo ou que tem um atraso no desenvolvimento, síndrome de Down, paralisia cerebral, eu não tenho paciente com paralisia cerebral. E geralmente aí eu uso protocolos de desenvolvimento, então acaba que eu gasto mais dias para avaliar essa criança, tá? Então esse primeiro contato a gente vai buscar isso. O que está difícil? Por que você veio para a TO? Você sabe o que é TO? Sabe o que você está fazendo aqui? A terapia ocupacional trabalha com ocupação. As ocupações da criança é brincar, escola, lazer, AVD, sono, né, e tal. Você vai falar tudo. E aí a família vai começar a despertar realmente para o que está difícil. Meu filho, a escola encaminhou porque ele não está conseguindo prestar atenção. Ele está demorando demais para fazer a cópia no quadro. E aí ela vai começar a falar das queixas e das demandas dela. E aí a gente vai buscar todo aquele histórico, né? A base da anamnese. Como é que foi quando engravidou? Se foi planejada, se não foi? Toda aquela história, assim. Pega aqueles dados demográficos, né? Idade dos pais, nome, endereço, aquelas coisas. Nome, idade da criança, se tem irmão, se não tem. E aí começa, quando engravidou, como é que foi a gravidez, como é que foi a história como é que foi o parto, como é que foi a história de desenvolvimento da criança até hoje, tudo que aconteceu até ali. É importante a gente saber toda a trajetória da criança. Por quê? A criança tem uma história e a gente precisa saber a história dela. A gente está entrando em certo ponto da história e a gente tem que saber o que aconteceu de lá para cá. Então a gente precisa de tempo para isso. Não adianta ser uma coisa corrida, sabe? E aí, nesse momento da avaliação, eu acho muito legal. E aí a Lívia também traz isso aqui no livro, que é aplicar o COPM, que é aquela medida canadense de ocupação. Medida canadense de desempenho ocupacional.
E aí, o que é o COPM? Lá você pode elencar até 5 metas, até 5 demandas da família. Eles dão uma nota como a criança desempenha aquela tarefa de 1 a 10 e o quão satisfeito eles estão com essa nota que eles deram para a criança de 1 a 10 também. E aí, nesse momento, é muito legal a família ter claro o que a terapia ocupacional pode ajudar, sabe? Porque se não está claro para ela o que a terapia ocupacional faz, qual que é a função da terapia ocupacional, como que a terapia ocupacional pode ajudar, vai ser até difícil ela conseguir elencar essas 5 demandas. Então, mesmo às vezes a família tendo clareza, ela não tem 5 queixas, né? Não tem 5 demandas com a criança. Mas com a clareza do que a gente pode ajudar, fica muito mais fácil para ela elencar isso, não fica só na mão dela. E aí a gente vai ajudando ela a estruturar isso melhor, tá? Ele não consegue terminar uma brincadeira, toda hora ele quer outra e tal. Então você quer aumentar o tempo no brincar, o tempo de atenção e concentração, e aí a gente ajuda eles a escrever isso melhor. E aí, nesse momento, o que a gente tem? A gente já tem a queixa principal, por que a criança foi encaminhada. É importante aqui também a gente pegar, tá na escola, não tá, qual turno, contato da escola, contato dos outros terapeutas, se essa criança faz terapia, se faz acompanhamento com equipe médica, quais são os médicos, qual que é o contato desses profissionais. Tem relatório, não tem? Então, a gente pega a história dessa criança e a demanda nesse primeiro momento. E aí, a partir do momento que a gente entende o que essa família quer para essa criança, o que está difícil para eles, a gente vai pensar qual caminho que eu vou seguir, o que eu vou fazer, qual caminho, né, que eu vou percorrer ali para eu entender por que essa criança não faz isso ou aquilo. Isso geralmente a gente aprende com muita clareza, mas às vezes a gente elencar os protocolos, que é mais difícil, ou a gente saber esses protocolos, né? Então, assim, o que eu sugiro é que a gente aprenda a aplicar algum protocolo de desenvolvimento, algum teste de desenvolvimento, que vai nos dar essa resposta. E a gente tem alguns, tem o Bailey, é um pouco caro, né? Mas tem o José Rosa Neto, né? O Rosa Neto, né? Que eu não sei se é José, não. Tem o PPR, que é o que eu uso. Tem aquele Denver, que eu aprendi até na faculdade. Você acha a folha de teste dele, ele é até 6 anos, mas aí você já consegue ter uma base de desenvolvimento. Você consegue reavaliar essa criança e ter ali um comparativo, sabe? Não fica aquela coisa só da nossa cabeça. Só que a gente vai entender qual o protocolo que a gente vai usar em outro passo, no segundo passo, que é o que eu já estou meio que adiantando aqui. Então, nesse momento, a gente vai entender o que avaliar, o que eu preciso avaliar nessa criança, porque ela não faz isso, porque ela tem medo do parquinho, por que ela não come, ou por que ela não está conseguindo acompanhar a escrita na escola, por que ela não consegue se vestir sozinha, e por aí vai. Nesse momento também a gente consegue já passar alguns questionários para os pais. Aqueles questionários que os pais vão responder, a gente vai elencar, para essa criança acho que vai ser importante o perfil sensorial e eu quero que responda os dois, e o SPM. E a gente vai explicar para a família como é que eles vão preencher, como é que vai ser, e ali você está com tempo para conversar com essa família. Não fica aquela coisa corrida, entregando e-mail de corredor, sabe? Você vai ter tempo. E você fala com ela, olha, na próxima sessão que eu vou avaliar a sua criança, você traz isso para mim respondido. Por exemplo, as crianças que eu trabalho na dificuldade alimentar, eu tenho um questionário específico para pais de alimentação. Então, nesse momento, eu também passo para ele esse questionário. Tem o diário de alimentação, então eu também passo esse diário e eu explico tudo o que eles vão responder, como que eles vão fazer e tal, ok? Então, esse momento, eu tô ali para acolher essa família, entender a história, entender as queixas e as demandas. Ok, fizemos o primeiro passo, tudo lindo, tudo bonitinho, aí agora eu vou escolher lá. Eu vou para o segundo passo, que aqui eu vou avaliar as habilidades da criança, ou o que ela ainda não tem de habilidade. E aqui é extremamente importante
fazer isso que eu estava falando, a gente saber aplicar algum protocolo, saber observar, porque a observação na hora da avaliação de desenvolvimento e tudo, a gente vai aprendendo com o tempo. E principalmente quando a gente tem contato com crianças com desenvolvimento típico. Essa é a melhor forma da gente aprender como avaliar uma criança. Porque aí você sabe como que é o comportamento de uma criança típica, que não tem nenhum transtorno, que não tem nada. E como que você vê que ali a outra criança tem algumas questões, né? Tem alguns medos, tem algumas inseguranças, ou não tem habilidade para aquilo e para aquilo outro. Por isso que é legal a gente ter testes, né? Esses testes padronizados e tudo, ajuda a gente a ir alinhando esse olhar e entendendo melhor o que precisa ser observado nessa criança. Então, eu oriento, eu sugiro, né, para quem atende criança, a realmente se preparar para fazer uma boa avaliação, a realmente entender o que o perfil sensorial está fazendo. E esses questionários de pais, gente, isso é muito sério, eles não são... eu até postei isso esses dias. Não é uma avaliação, tá? Ele faz parte da avaliação. Ele é mais uma fonte de dados. Eu fiz o perfil sensorial e depois eu fiz de novo, ele melhorou. Não tem isso. Tem o perfil sensorial daquela criança, tem o resultado do SPM daquela criança. Ela tem essas dificuldades, ela vai melhorar o processamento dela. Ela vai conseguir acomodar melhor as sensações dela, mas isso é uma fonte de dados. Não é pelo perfil sensorial ou pelo SPM que eu vou avaliar a habilidade. A gente tem que ter um outro olhar para a habilidade. Então, tem as observações clínicas para as crianças maiores de 5 anos. E aí, conforme a gente vai avaliando, entra criança, sai outro, e vai avaliar, você vai aprendendo a ter um olhar mais apurado. Né? E vai identificando tudo. Mas o que é muito importante a gente avaliar? Eu não tenho nenhum protocolo, eu não tenho nada disso. Então, a gente vai identificar qual que é o problema. Ele não consegue escrever. Tá? Então, se ele não está conseguindo escrever, se ele está com a letra muito ruim, se ele não está fazendo cópia, obrigatoriamente a gente tem que avaliar. E eu acredito que isso, na verdade, é para todo mundo, tá? Postura, tônus, reação, né? Resposta, reação. Quando essa criança, qual que é o acompanhamento visual dela? Se ela olha para a mão quando ela está fazendo as atividades, se ela consegue fazer as pinças adequadas, como que ela pega nesse lápis, né? Como que ela mantém a postura, as respostas reativas dela, como que é. Então, tem algumas coisas basiconas assim que a gente tem que avaliar, tá? Tem que avaliar. Então, deixa eu ver aqui, que eu até copiei aqui algumas coisas. Então a gente tem que avaliar a postura de troncos, membros, cabeça e boca. Esse alinhamento, como que essa criança senta, como que essa criança anda, como que ela corre, como que ela pula. Isso a gente tem que saber, porque é o global, né? A coordenação motora grossa, como que é um polichinelo, como que ela imita, sabe? Como que ela se olha no espelho, eu jogo uma bola, como é que ela reage. Então, tem algumas coisas básicas que a gente já consegue avaliar esse global, esse todo. Então, é importante a gente ter isso em mente. A gente precisa ter uma noção de como que está a coordenação grossa dessa criança, para aí depois a gente aprofundar na coordenação motora fina. Então, nesse momento, é imprescindível que a gente busque caminhos para avaliar as habilidades dessa criança. Tá? Como que ela responde a comando? Ela responde, ela não responde? Comando simples, comando complexo? Se ela se identifica, se ela sabe o nome dela, se ela sabe o nome dos pais, se é verbal ou se não é, né? Como é que é essa criança? Então, aqui a gente vai avaliar ela nesse geral. E aí, naquilo que for a demanda, por exemplo, se é escrita, nós vamos avaliar a escrita, nós vamos avaliar a cópia, a gente vai avaliar ele escrevendo em um plano vertical, em todos os planos. No papel, a gente vai avaliar como é que ela recorta, como é que ela usa régua. Então, essas habilidades escolares, a gente vai ter que avaliar todas elas, pensando
na demanda da família. Então tem aquela avaliação global que a gente vai fazer e aí nós vamos avaliar também específico naquela queixa da família. A gente não pode esquecer que às vezes você vê outro problema e aí acaba elencando outras demandas que a família nem apontou para aquilo. Aquilo não está na hora da gente intervir ainda, não está na hora da gente mexer. A gente pode até falar com a família, mas ela procurou o TO por conta da escrita, por conta da dificuldade alimentar, então nós vamos avaliar focado naquilo que ela está pedindo ajuda e não naquilo que a gente acha que a criança precisa melhorar. A não ser, eu tinha até deixado para falar isso mais à frente, quando falar de metas, quando para alcançar o objetivo que a família quer, eu preciso alcançar um antes. Por exemplo, eu quero que a criança pula lá no pula-pula com o irmão, com o priminho, porque toda vez que vai no pula-pula, ele não vai, ele chora e tudo. Tá, mas essa criança balança? Essa criança já pula no solo? Como é que é? Então aí às vezes a gente vai ter que alcançar algumas metas antes para chegar lá. Eu quero que ele coma um prato colorido, né? Todos os legumes, frutos, tá. Então vamos começar a ser um por vez. A primeira meta agora vai ser a relação com os alimentos, depois vai ser alimentos novos, e aí a gente pode elencar algumas metas antes, mas pensando nesse objetivo da família. Então esse segundo passo é avaliar as habilidades que a criança tem. E aí a gente tem que pensar na demanda da família e naquelas necessidades, vamos colocar assim, habilidades básicas da criança, adequadas para a idade dela e que tem a ver com o que a família está pedindo, tá? E aí esse segundo passo ele pode durar 1, 2, 3, 4 dias, depende da quantidade de protocolos que você usa, tá? Tem terapeutas que usam vários, então ou às vezes demora mais tempo para aplicar, ou às vezes a criança não colabora. E aqui nessa parte é importante também eu falar o seguinte: às vezes a gente fica tão ansioso, assim, querendo que a criança responda e tal, os itens, né? Às vezes aqueles testes de 100 e tantos, 200 e tantos itens são demorados. E aí tá vendo que a criança não tá respondendo bem? Dá uma pausa, brinca de outra coisa, depois volta com esse objeto, sabe? Dá uns escapes, ou às vezes finaliza aquela sessão antes, pede para voltar depois. Porque se a gente já começa com muita pressão com tudo, a gente já começa quebrando um vínculo, né? Quebrando ali uma troca. E no momento da avaliação, a gente já está começando a conhecer a criança, a criar laços com essa criança. Então, a gente também tem que respeitar esse ritmo da criança. Outra coisa, é muito comum os pais não participarem da avaliação. Só que, às vezes, a criança ela não faz por insegurança. Ela não te conhece, às vezes ela está no primeiro dia, né? O primeiro dia de avaliar habilidades ali com você, nunca viu você na vida. Está num ambiente, às vezes, super legal, super estimulador, que o ideal é a gente ter uma sala própria para avaliação, né? Sem muitos recursos, sem muitos estímulos. Às vezes é difícil a gente manter uma sala, imagina duas. Às vezes não, né? É pesado a gente manter uma, imagina duas. Mas para quem tem esse outro ambiente, é excelente. Então, permita com que a família entre, permita com que a família ajude. Às vezes, quando a família faz a pergunta do item ou faz a demanda daquele item, daquele teste, a criança vai lá e faz. E às vezes, quando é a gente que pede, vai lá e não faz. Então, assim, eu sei que a gente tem que respeitar e validar os testes, tem que ser tudo certinho. Mas, assim, o que vale mais, né? A gente realmente... eu falo umas coisas que eu acho que eu tenho até medo de perder minha licença, né? O que vale mais? A gente ver o que a criança dá conta de fazer, realmente consegue fazer, ou só responder itens, sabe? Então, assim, quando eu faço outras intervenções que aquele protocolo não permite, às vezes eu faço com outro tipo de encaixe, que ele não está interessado por aquele do teste e tudo, eu faço com outro, mas que está me dando a mesma resposta, eu coloco lá que o teste foi feito de forma adaptada, que eu usei esses recursos, que eu pedi à mãe para perguntar, que eu pedi à mãe para fazer. Então eu coloco isso, tá?
Eu faço isso, porque eu quero ver realmente o que a criança dá conta de fazer, não somente a responder protocolos. Eu estou ali para ajudar aquela família, eu não estou ali só para dar respostas e fazer gráficos, tá? Então aí eu coloco que aquele teste foi feito de forma adaptada e que perde a validade real dele. Eu coloco isso no relatório, mas eu prefiro fazer assim do que perder a oportunidade de avaliar e realmente ver o que aquela criança faz. E com a família perto, com a família ali, a criança fica mais segura geralmente, tá, gente? A criança fica mais segura. Você tem o recurso de pedir à mãe ou ao pai para a criança, pedir para que os pais peçam a criança que faça aquele item. E aí você consegue avaliar com muito mais precisão. Eu vejo dessa forma. E aí aqui você pode gastar de 1, 2, 3 dias, beleza? Terceiro passo é o externo a essa criança, assim, o externo ao seu consultório. E aqui tem terapeutas que fazem visitas domiciliares, visitas na escola, reuniões com outros terapeutas. Então, se tem essa possibilidade, se a família se abre a essa possibilidade, é perfeito, que aí você consegue, que a criança ela vai se comportar de um jeito no seu consultório, vai comportar de um jeito na escola, vai comportar de um jeito em casa, com a outra terapeuta, ela muda. E aí na hora que você consegue conversar com os outros terapeutas, seja por telefone, por WhatsApp, videoconferência, do jeito que for, é possível de ter essas trocas. Às vezes é um terapeuta que já está acompanhando essa criança há um tempão, e aí você tem informações importantes. A casa dessa criança, às vezes é aquele quarto super confuso, cheio de brinquedo, para lá, para cá. Na hora da refeição, aquela loucura, televisão ligada de toda altura, não sei o quê. E ali a gente já consegue identificar, pode ser por vídeo, pode ser reunião com a professora, com a coordenadora. As crianças não estão lá na escola, né, esse ano, mas isso é atípico. Eu sempre tenho falado isso. As crianças vão voltar para a escola, é o normal. O novo normal, não tem isso, elas vão voltar para a escola. E aí a gente tem que ter essa clareza, a gente tem que ter esses contatos antes de fechar um diagnóstico, antes de bater o martelo, antes de fechar um relatório de avaliação, tenha contato, pelo menos com os terapeutas que acompanham essa criança e com a escola, para você entender como é que é essa criança nesses outros ambientes. O SPM, por exemplo, ele tem o relatório de escola e o perfil agora também tem, né? Então é bem legal, assim, pedir esses respostas dos outros ambientes. E aí, para isso servem esses questionários, para a gente ver o que está acontecendo lá fora, não só dentro do nosso consultório, tá? E aqui a gente vai agregar mais informações. Então, a gente pegou a demanda da família, pegou a história, as dores lá no primeiro passo. No segundo passo, a gente avaliou todas as habilidades e inabilidades dessa criança. E aqui a gente vai pegar informações externas ao que a gente consegue ver. E se é possível fazer essa visita domiciliar, essa visita na escola, já é possível também já dar várias orientações, né? Então isso é bem legal. E a gente já está indo para o quarto passo. Gente, eu já estou super rápida, se vocês tiverem perguntas, vocês fazem aí. A gente vai para o quarto passo. O quarto passo é juntando todos esses dados e construindo as metas. E como que a gente faz isso? Juntei lá todas essas informações que eu venho falando para vocês. A gente vai escrever um relatório. Eu não sei se eu sou muito, sei lá, eu trabalhei um tempo e eu não fazia isso. E eu vejo que muitos pacientes que vêm para mim, às vezes já passaram por vários terapeutas e não tem relatório de avaliação. E é imprescindível, a família tem direito a ter esse relatório de avaliação. Eles pagaram para você avaliar, para você olhar para a criança. Então é direito deles ter algo concreto, assim, falando o que você enxergou, o que você viu, por que o filho dela está apresentando isso e aquilo, por que ele não consegue fazer isso ou aquilo, qual a explicação que você tem para isso, como é que está o desenvolvimento, não está legal, está legal. Então a família, ela tem esse direito, ela pagou por isso, né? E se ela não pagou, se está no SUS, se está
onde é que ela estiver, ela está pagando por isso também, porque a gente paga imposto. Então, todo mundo está pagando. Então, é direito dela receber. Então, a gente vai juntar todas essas informações, todos esses questionários, e aí a gente vai dar essas respostas lá. Só que aí, às vezes, chegam uns relatórios para mim que nem eu entendo. Sério. De TO, de fono, de psicólogo, não sei o quê. Nós temos que fazer um relatório que a família vai ler e vai conseguir entender. Que ela vai ler, que o outro profissional que não entende aqueles termos técnicos nossos, não é todo mundo que entende de integração sensorial, não é todo mundo que entende de, sei lá, termo técnico que a gente usa às vezes, não é todo mundo que entende. Então, se a gente usar, e tudo certo a gente usar, a gente tem que explicar o que é aquilo. A defensividade tátil, não é todo mundo que sabe disso. Somatodispraxia. As pessoas não sabem o que é isso. Então, escreva e explique o que é. O que aquilo impacta na criança. Então, você pediu o perfil sensorial, você colocou lá. Essa criança evita a sensação, não sei o que, aquilo outro. E o que isso tem a ver com a demanda da família? Então, você coloca lá, olha, pela resposta do perfil sensorial, que a criança apresenta isso e aquilo, elucida, né? Mostra que realmente é por isso que ele não gosta de camisa molhada, é por isso que ele evita texturas, ele não gosta de andar descalço, e tererê, tarará. E aí você vai explicando isso. Você vai fazendo esses links lá com as respostas que você teve, com as dificuldades que a criança apresenta, com as demandas que a família trouxe. Faça esse link. Olha, é por isso, isso lá no PEPR, né, no perfil do desenvolvimento e tal, ele teve atraso na área de coordenação motora fina, e isso explica por que ele não está conseguindo acompanhar os colegas, a escrita está lenta, ele não tem um bom acompanhamento visual, um bom planejamento. E aqui no perfil sensorial, esqueci a palavra, tem uma palavra que eu sempre uso, assim. Confirma o que eu observei em consultório, a resposta do protocolo, o que a família trouxe, o que a escola trouxe. Ou a família respondeu esse questionário, mas de acordo com as minhas observações, essa criança ela apresenta uma hipersensibilidade, não sei o quê, apesar disso não ter aparecido como uma questão no perfil sensorial, no SPN. E aí a gente constrói o nosso raciocínio de uma forma escrita. E aí, conforme a gente vai fazendo isso vai ficando mais fácil de fazer. Mas é importante a gente fazer esses links. E esse quarto passo aqui dá muita preguiça, Mas a gente tem que fazer, é nele que a gente consegue fechar o nosso raciocínio, traçar as metas e realmente entender por onde começar com aquela criança, por onde começar com aquela família. Que ponto que essa família está? Que ponto que ela... Até onde você acha que ela vai conseguir ir? Entende? Já perdi o ar aqui agora. E aí também é legal a gente colocar também se tem suspeita disso ou daquilo, né? O que você observou, o que você não observou, e colocar de uma maneira que as pessoas vão entender. Desculpa, que a família vai ler o relatório e vai ver que o filho dela tá ali, que não é uma criança, que ela nem sabe o que é aquilo, que nomes são esses, o que é isso, pelo amor de Deus, que doença é essa, tá? Então é legal a gente pensar assim. E sempre levantando os pontos fortes da criança, os pontos fortes da família, os pontos que são preocupantes dos dois também, os pontos de fragilidade. É legal. E aí a gente vai elencar as metas. Nós vamos pegar as demandas da família. O que essa família quer? Ela quer que o filho come sozinho, ela quer o desfraude e ela quer que a criança se alimente melhor. Vamos supor. Tá, beleza. Não, deixa eu usar os exemplos que eu coloquei aqui no PDF, que eu já criei meu raciocínio para eles. Aumentar a variabilidade no cardápio, conseguir chutar a bola, usar talheres de forma dependente, conseguir brincar no playground do shopping.
E aí a gente pega essas metas, as demandas da família, vê o que é que tem de demanda e aí a gente constrói as metas. E a Lívia fala, e geralmente eu faço isso também, a gente fazer de 3 a 5 metas no máximo. E que essas metas sejam funcionais. Não seja tipo assim, gente, eu já fiz isso demais. Nem sei se no último relatório tá isso. Depois que eu li isso aqui, eu falei, caraca. A gente colocar metas funcionais. Então, às vezes a gente coloca assim, melhorar o processamento sensorial. Ou aumentar a organização sensorial dessa criança. Não tem isso. É a gente colocar mesmo os objetivos que a criança tem que alcançar. É conseguir brincar no playground do shopping. É conseguir aumentar a quantidade de alimentos no cardápio. E aí, se aumentar a variabilidade do cardápio está muito longe, a gente coloca a meta, melhorar a relação com os alimentos. Conseguir comer alimentos em locais diferentes. Conseguir também se alimentar na casa da avó, no parquinho, em casa. Para depois a gente conseguir conquistar novos alimentos. Então a gente pega a demanda da família, vê as habilidades dessa criança, os pontos fortes, os pontos preocupantes dela, e aí a gente elenca essas metas. Beleza. Elencou essas 3 a 5 metas, a gente vai para o último passo, que é o 5º. E esse aqui é super importante também, que às vezes as famílias até perguntam assim, mas você cobra por essa sessão? Sim, eu cobro por essa sessão. Que é a devolutiva para as famílias e os ajustes de metas. Como assim ajuste de metas? Vai que você colocou uma meta lá que a família não concorda. Ela vai poder falar. Vai que você escreveu alguma coisa no relatório lá que você entendeu errado, que você equivocou. Então, eu leio o relatório junto com a família. Eu falo, eu vou ler, se eu falar qualquer bobeira aqui, ou que você não entendeu, ou que você não concorda, você me fala. Ou que eu entendi errado e tudo. Que aí eu risco, corrijo, e eu faço várias correções no relatório. E aí, se eu não fizer nenhuma, que isso é raro, eu já entrego o relatório para a família. Mas se eu tiver que fazer algumas, eu entrego o relatório na outra sessão, já quando eu vou começar o tratamento com essa criança. Então, aqui é ler o relatório, ver se a família entendeu, ver se ela compreendeu, ver se ela entendeu aqueles mapas, aqueles números, aqueles nomes. Ela tem que entender, ela tem que ter clareza por que ela está levando a terapia ocupacional, por que ela está levando na fono, o que ela tem de meta agora, o que ela não tem de meta, qual que é o objetivo, o que faz ela sair de casa na chuva, no sol, independente do que for para levar lá para você. O que faz pagar a sua sessão sem ficar chorando, sabe? Então, isso é extremamente importante. E é aqui que às vezes a gente se perde muito, às vezes só entrega o relatório para a família, não lê. Eu já fiz isso muito. Graças a Deus eu encontrei Jesus e parei com isso. E é muito legal essa devolutiva, que a gente faz muitas trocas. E às vezes a família ainda traz mais algumas informações. Ela sempre vai trazer informações, né? Mas às vezes que ela traz mais algumas vezes. E aqui nesse momento também é algo legal de você colocar lá no relatório, qual que é a frequência que você indica do tratamento. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por semana. Geralmente são 2 vezes que a gente indica, né? Só que às vezes a família não consegue pagar, não consegue levar, não consegue... E aí tá tudo bem, a gente não tem que ficar convencendo não, gente. Nós vamos falar, o ideal é que seja 2 vezes, para que o estímulo venha com mais frequência durante a semana, que ele não fique muito tempo sem receber esse estímulo. Principalmente crianças autistas, o ideal é ter 20 horas de terapia semanais, né? Não só com TO, obviamente, mas com tudo, com assistente terapêutico, etc. E aí você vai explicar à família por que você sugere 1, 2, 3 vezes por semana. E aí a família vai falar quantas vezes ela pode levar financeiramente, por questão de tempo e etc. E aí, às vezes também é uma criança que tem uma agenda super cheia, faz um monte de atividades. E essas atividades podem também te ajudar. Uma criança que tem dificuldade de planejamento, alguma dificuldade motor, e faz natação, ou faz futebol, faz alguma coisa assim, aquilo está colaborando para você também. Então, a gente tem que colocar isso como uma forma positiva, né? Levantar isso como algo que vai ajudar essa criança a chegar lá.
E aí, às vezes, você vê que é uma criança que é grave, que realmente precisa de 3 vezes por semana e a família só pode levar uma. E aí você vai deixar claro que os resultados vão vir de uma forma mais lenta e vai precisar com que a família colabore mais ainda em casa. Então, deixa essas coisas claras, mas a decisão é da família. Sei lá, né? Eu penso assim, tem terapeutas que se não for na frequência que ele quer, ele nem atende a criança, mas tá tudo bem também. E outra coisa super importante aqui, gente, isso é muito legal, é fazer um contrato mesmo, com o nome, quantas vezes vai vir, qual que é o valor da sessão, nome, CPF, endereço, todo mundo assinar, ter 2 vias, uma para a família, outra para você, coloca lá suas regras, se é desmarcar com tantas horas, se não tem problema desmarcar, se chegar atrasado, se a terapeuta atrasar, coloque isso, se você tira férias, se não tira férias, deixe isso claro, porque as relações fluem muito melhor, muito melhor. Inclusive, eu dou o meu modelo de contrato para as alunas do treinamento, porque isso é muito sério, a gente tem que ter isso. Evita transtornos. E o ideal é que a gente reavalie de 6 meses, mas nem sempre é possível, às vezes o resultado não foi muito o que a gente esperava, então você pode dar um tempo maior também para reavaliar, mas o ideal é que a gente reavalie 6 meses, de 6 meses, e tenha devolutivas frequentes com a família, não só de avaliação, mas devolutivas frequentes. Então, assim, pensando nesses 5 passos, não é 5 passos mágicos para a gente elencar metas e ver tudo que a criança precisa em uma simples sessão, mas esses 5 passos é para a gente organizar eles na nossa cabeça. E se vocês têm dúvidas, pode mandar aí, ou então deixa no comentário que a aula vai ficar salva. Mas tem esses 5 passos. Avaliar a demanda, ver qual que é a demanda da família, a história dessa criança e tudo. Avaliar as habilidades dessa criança. Depois a gente vai avaliar os contextos fora, vamos juntar as informações, traçar as metas e dar a devolutiva para essa família. Então, assim, numa lógica de 4 a 5 sessões, acredito que seja o ideal. Mas, se não tem jeito, use pelo menos umas 3 sessões, você vai conseguir cumprir esses 5 passos numa boa. É convênio. Usa as 3 primeiras sessões para fazer isso. Eu acho que não precisa fazer nada muito diferente. Usa 3 sessões para fazer isso. As 3 primeiras sessões você vai avaliar. Tá? E ninguém está perdendo aqui. Ninguém está perdendo aqui. Agora eu preciso que vocês me dêem, já que vocês não estão fazendo pergunta. Obrigada, Adriane. Obrigada, Elaine. Coraçãozinho aí. Vocês precisam me dar ideia para a senha do PDF. Gente, o PDF deu tipo 4 páginas. Quase tudo que eu falei aqui eu digitei hoje. E aí eu preciso que vocês me dêem ideia da senha. Obrigada, Priscila. Me dá ideia aí para eu pôr na senha. Hashtag alguma coisa, tá? A senha é sempre essa, que aí quem não sabe, né, para quem não tá aí tudo, e essa aula eu vou subir pro YouTube também, estou gravando, praticamente todas as lives, eu não falo todas porque pode acontecer algumas questões, eu faço um PDF, um resumo dessa live, e eu envio lá no canal do Telegram. Então tem um monte de 5 passos é bom, 5 passos é bom, gostei. Então tem um monte de PDF lá, só que os PDFs todos tem senha. Por que tem senha? Primeiro que tudo tem um preço, né? A parada já é de graça e tudo, e o povo ainda fica querendo ter mastigado e mais fácil que eu já dou. E não faz muito sentido pegar o PDF sem assistir a live. O PDF é um resumo, então, e resumo às vezes a gente entende a coisa errada. Então o resumo é porque eu já faço isso para nortear a minha live e eu resolvi fazer mais bonitinho e compartilhar com vocês. Então tá lá no canal do Telegram, é Pratinho Feliz, t.me/Pratinho Feliz. É só digitar isso que você já cai lá no Telegram. Se já tem Telegram, é só procurar lá Pratinho Feliz que acha. Acho que é isso mesmo, não? Quase na mesa Pratinho Feliz, mas é só procurar Pratinho Feliz que vocês vão achar. Então eu mando isso lá e aí tem essa senha. Mais alguém tem ideia? E sempre no PDF tem a senha, tá? Eu deixo a senha lá escrita. Agora eu tô fazendo isso, porque antes eu salvava e esquecia da senha completamente.
Então esse PDF vai para lá, quem quiser ter esse resumo vai lá e acessa, então t.me/Pratinho Feliz, já cai direto lá no canal do Telegram, já tem mais de 1000 pessoas, às vezes eu mando uns áudios lá, tô até em falta, sabe? Mas essa semana eu vou mandar. Algumas mudanças acontecendo, né, de dia, horário de live, organizações, essa semana a Cecília faz 3 anos, gente, o tempo passa muito rápido, nossa. Ó, então a senha vai ficar #5passos, #5passos. Então vai lá no canal do Telegram, se você não tá lá ainda, entra lá que esse PDF bem legal vai estar lá para vocês. Daqui a pouquinho eu vou salvar aqui nesse momento. E muito obrigada pela presença de vocês. Muito bom ter vocês aqui, Ju, Leninha. Ju, você terminou seu curso, Ju? Nem olhei lá. Terminou tudo? Gente, cadê? Aqui. Me responde aí. #5passos. Tá? E aí, quem quiser esse PDF, vai lá no Telegram e baixa. Amei o conteúdo da live, você sempre explana com muita clareza. Ai, que legal. Muito obrigada. Muito obrigada, Rebeca. E, gente, ó, salvo aqui. Vou mandar lá no Telegram e vocês vão lá e baixam, tá? E pra quem tá no YouTube, faça isso também. Beijinho pra vocês. E até terça que vem, 18h45. Tá um pouquinho mais cedo, mas dá pra gente se organizar e assistir essa aula. Beleza? Beijo. Por aqui também muitas mudanças. Que bom. Mudança sempre é bom. Sobre avaliações, você tem alguma, Love? Você tem alguma live? Muito bom o conteúdo de hoje. Obrigada, Pri. Avaliação específica. Acho que essa é a primeira que eu faço de avaliação. Essa é a primeira live que eu faço de avaliação. Mas aqui, se você tem alguma dúvida assim, específica, me manda no direct, que aí eu vejo a possibilidade de fazer, tá? Posso fazer algumas, posso chamar pessoas que são muito boas em determinada avaliação para mim falar um pouco delas. Então me manda lá, todo mundo. A Pri que perguntou isso, mas todo mundo que tiver aí e tiver uma dúvida de avaliação, que hoje eu quis trazer um global, assim, né? Pra gente entender como organizar o nosso processo avaliativo. Que é fundamental, né? Que às vezes a gente se perde nisso. Como que eu vou fazer meu protocolo? Como que eu vou fazer a minha sequência de avaliação? Não sei nem por onde começar, o que eu vejo primeiro, o que eu vejo depois. Então, esses 5 passos eu achei bem legal. Mas se você tiver uma dúvida específica, pode mandar no direct, ou quando eu colocar a caixinha de pergunta, pode mandar. Que eu dou um jeito de organizar isso e trazer aqui para vocês, tá? E semana que vem vai ser sobre dispraxia, somatospraxia, né? Dificuldade de planejamento, o tema vai ser esse. Então, espero vocês terça-feira às 18h45. E beijo! Até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E se você gostou desse vídeo, lembra, curta, compartilha, se inscreva no canal. Não esqueça, dá seu joinha aí pra mim, que essa informação chega para mais e mais pessoas. Se você tem amigas TOs que precisam saber mais sobre esse assunto, que está precisando organizar a cabeça, vai lá, marca ela não, né? A gente marca lá no Instagram. Vai lá, compartilha no WhatsApp dela, que vai ser muito bom para ela. Um beijo, obrigada por ter acompanhado até aqui. Te vejo semana que vem. Ops. Tchau, tchau.